Olá, está no ar o Ação Parlamentar Destaques. Ao longo do recesso do Legislativo no meio do ano, nós vamos exibir reportagens sobre trabalhos feitos aqui na Câmara Municipal durante o primeiro semestre de 2025. Hoje, por exemplo, a gente fala sobre a mesa diretora, formada no início da legislatura, sobre as regras do mandato de um vereador, sobre as comissões permanentes e muito mais. Então, fique por aqui, você é o nosso convidado, porque está começando o Ação Parlamentar. A gente abre essa edição do Ação Parlamentar Destaques falando sobre a mesa diretora. Você se lembra que no começo do ano nós mostramos a nova composição da mesa, a função de cada vereador que a compõe e a expectativa de trabalho? A gente exibe mais uma vez essa reportagem para você. Você sabia que a partir deste ano, até 2026, a Câmara de São José dos Campos está com uma nova mesa diretora? Em poucas palavras, ela é o órgão responsável pela gestão de todo o Legislativo. Mas você conhece como ela atua? A mesa diretora é o órgão responsável por organizar as atividades parlamentares na Câmara. Ela é composta por 5 vereadores que se dividem nos seguintes cargos: o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A composição da mesa é feita a partir de uma votação em plenário, onde os vereadores que recebem o maior número de votos são eleitos para os cargos. A mesa diretora, eu vejo que é a parte dos vereadores que articula, organiza tanto as votações, os projetos que vêm na pauta, quanto os trabalhos também da Câmara. Então, é aquela que vai dar uma direção tanto da sessão quanto da Câmara em geral. Após a eleição, a nova mesa diretora da Câmara ficou da seguinte forma: Roberto do Eleven foi eleito presidente, Fernando Petiti, o primeiro vice-presidente, Juliana Fraga no cargo de segundo vice-presidente, Milton Vieira Filho, o primeiro secretário, e Renato Santiago como segundo secretário. É o meu segundo mandato, mas é a minha primeira vez diretamente na mesa. Já auxiliei em alguns trabalhos, mas diretamente com um mandato, vamos dizer assim, é a primeira vez. A função do segundo secretário, logicamente, é substituir o primeiro secretário, né? E a função em questão é auxiliar o presidente na contagem dos votos, na leitura das atas, na leitura dos processos e na condução das sessões ordinárias da Câmara. A função do presidente é de representar a Câmara no município, conduzir sessões plenárias e até mesmo assumir a administração da cidade na ausência ou impedimento do prefeito e vice-prefeito. O primeiro e segundo vice-presidentes direcionam os trabalhos do Legislativo e também assumem o comando da Câmara na falta do presidente. Já o primeiro e segundo secretários são responsáveis pela coordenação e distribuição de documentos oficiais, além de organizar a manutenção dos registros da Câmara. Para a vereadora Juliana Fraga, que está no cargo de segundo vice-presidente, um dos focos do trabalho da mesa será reunir os parlamentares para debater projetos conjuntos voltados para o desenvolvimento da cidade. Primeiro, a gente trabalha para que tenha harmonia ali, né, que sempre fique bem, as sessões saiam bem e trabalhando para a cidade, né? Esse é o foco principal. A Câmara tem que servir a cidade, tem que servir o munícipe. Então, essa é a direção que eu vejo para a gente trabalhar bem esses 2 anos, esse biênio aí, e ser tudo tranquilo. Os vereadores destacam ainda que para esse próximo mandato da mesa diretora, o objetivo é colaborar com o presidente para que seja uma gestão transparente e democrática. Nós temos que trabalhar organizando, logicamente, para que existam votações, principalmente que seja democrático todo o trabalho, né, de todos os vereadores, dos 21 vereadores que compõem essa legislatura, e principalmente também dando suporte ao presidente, que traz os projetos à mesa para serem votados, esses projetos que, logicamente, vão influenciar diretamente na vida da população. A gente tem um papel de, dentro das reuniões, dentro das pautas, a gente colocar o nosso posicionamento, o nosso sim e o nosso não, né? O que vem para a mesa diretora decidir. Então, a gente também tem esse posicionamento e essa voz nesse coletivo da mesa diretora. Então, eu acho importante, é um papel importante e eu espero e vou fazer o meu melhor.
E se a gente fala sobre o trabalho realizado pelo Legislativo, nada melhor do que a gente relembrar qual é o papel de um vereador. Cada vereador é eleito de forma direta, por meio do voto, e torna-se um representante legítimo da população. O número de vereadores em uma Câmara Municipal varia conforme a quantidade de habitantes do município. Em São José dos Campos, a Câmara é composta por 21 vereadores. O vereador é o elo mais próximo entre a população e o poder público. Cabe a ele elaborar as leis municipais de acordo com os interesses e o bem-estar da população. É tarefa de um parlamentar discutir e votar matérias que envolvem diversas áreas como saúde, educação, segurança. Ainda segundo a Lei Orgânica Municipal, os vereadores possuem a competência de julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios parlamentares em caso de improbidade administrativa. Havendo uma apuração de violação de conduta por parte do vereador, né, então instaura-se a comissão de ética, que vai elaborar um parecer recomendando a penalidade cabível, né, pode ser uma admoestação, pode ser uma censura, né, escrita ou oral, né, até a cassação mesmo, né, do vereador pode acontecer também. Os vereadores também se organizam em comissões permanentes para debater sobre demandas em temas específicos, como saúde, cultura, esportes ou meio ambiente. Então, as comissões temáticas têm como objetivo principal, talvez, examinar os projetos que são submetidos à casa, né, com base, claro, na sua pertinência temática. E as comissões, então, examinam o projeto e exaram um parecer. Esse parecer é importante, ele é vital. Aliás, o projeto só poderá ser encaminhado para votação na sessão de ordem do dia, após o parecer de todas as comissões. Aqui em São José dos Campos, os vereadores realizam sessões plenárias todas as terças e quintas-feiras. Para desempenharem suas funções, contam com o apoio de técnicos legislativos, profissionais especializados que oferecem suporte na elaboração dos projetos. Mas para que o vereador cumpra bem o seu papel, ele precisa estar conectado com a população e compreender as reais necessidades do município. O vereador Rogério Dacazem busca sempre estar presente nos bairros. Segundo ele, o contato direto com a população ajuda a identificar os problemas mais urgentes. Eu tenho um trabalho para que eu possa estar bem próximo da população, que é o gabinete itinerante. Eu vou todos os dias, de bairro em bairro, monto um gabinete, uma tenda, e ali eu faço um atendimento presencial, porque eu tenho o prazer de conversar pessoalmente com a população, e eu costumo também, né, ir de casa em casa. Quando isso acontece, muitas vezes você vai em busca de apresentar uma solução para determinado problema que trouxeram para você, e conversando com o munícipe, você descobre que você pode fazer muito mais quando você está ali no dia a dia com ele, no olho no olho. O vereador Zé Luiz também vai até a população para seguir com projetos eficientes para ajudar no dia a dia das pessoas. Olha, eu digo que nas 4 funções nós temos muito contato com o munícipe. Uma das que mais a gente tem o contato é quando a gente elabora projetos de leis. Por quê? Aí tem uma participação popular, as pessoas dão sugestões, né? Então isso é importante porque cada dia mais a população está próxima, mas não esquecendo também que através de requerimentos e indicações a participação popular é muito grande. Para esse cientista político, a participação da população é essencial no dia a dia dos vereadores, pois contribui para a construção de um diálogo eficaz e para a promoção de qualidade de vida aos munícipes. Democracia é um processo contínuo da ação política, da participação política. Então, se a população tem essa consciência e participa ativamente, por meio do diálogo, da cobrança, das trocas, a esfera política municipal, ela tende a ser qualificada. Quando isso não ocorre, por meio do distanciamento, da desqualificação, até mesmo da anulação do papel político do executivo ou do vereador, o resultado é que todo mundo perde, entendeu? Então, o que a população da região metropolitana do Vale do Paraíba precisa entender é que a política é uma construção do dia a dia.
Então, ela não pode ser um fato isolado, estanque, que acontece de 4 em 4 anos, no primeiro e no último domingo de outubro. Primeira pausa por aqui e na volta tem mais destaques sobre esse primeiro semestre aqui no Ação Parlamentar. Você sabe o que é ou qual a função de um vereador que é líder de partido? Ele tem o papel de representar e ser um porta-voz da sigla que é filiado. Existem algumas obrigações previstas no regimento interno para as lideranças partidárias, como, por exemplo, o tempo a mais de fala em plenário. A Câmara Municipal é um espaço de debate político, onde decisões que afetam diretamente a vida da população são tomadas. E para organizar os trabalhos legislativos, cada partido com representação na casa indica um porta-voz oficial, o chamado líder partidário. Ele exerce ali atribuições muito importantes, que vão desde a orientação de votos dos outros parlamentares até definição de pautas que vão ser votadas em prol ali da defesa das suas orientações ali partidárias, das suas orientações ideológicas, e, logicamente, das orientações ali do que é importante para a sociedade. Na atual legislatura, a Câmara vai contar com 9 lideranças. A configuração dos escolhidos por partido foram a seguinte: Fernando Petit representa o PSDB, Carlos Abranches, o Cidadania, Tomás Henrique, o PL, Amélia Naomi, o PT, Rogério Dacazem, o Partido Progressistas, Milton Vieira, o Republicanos, Marcelo Garcia, o PRD, Renato Santiago, o União e o vereador Zé Luiz, o PSD. O colégio de líderes, que são os líderes partidários tanto do PL quanto dos demais partidos representados aqui na casa, podem definir coisas e ser porta-voz desses vereadores que compõem a bancada. Então, o papel da liderança partidária é representar essa bancada de vereadores junto também à mesa diretora, né, como é previsto no nosso regimento interno, e no colégio de líderes com as outras lideranças partidárias. Além disso, também orienta voto da bancada. É claro, antes há uma discussão partidária interna para que o partido possa decidir como vai votar em determinado assunto, e o líder partidário ele vocaliza essa decisão partidária para orientar o voto dos companheiros de bancada. Além das lideranças de bancada, existe na Câmara o porta-voz do prefeito, o líder de governo. É ele quem representa os interesses e posições do Poder Executivo dentro da Câmara. O nome escolhido para a função foi o do vereador Zé Luiz. Quando a gente vai para discutir com o Poder Executivo, é importante o consenso das bancadas, seja aqui, por exemplo, bancadas grandes como o próprio PSD, PL, do próprio PT, temos também a bancada do PRD. Então, quando eles conseguem fazer um consenso, você agiliza as discussões e também os entendimentos, para que a gente possa encaminhar da melhor maneira os projetos que vão ajudar as pessoas lá na ponta. A escolha do líder partidário é feita pelos próprios vereadores, levando em consideração fatores como experiência política, habilidade de negociação, afinidade com os demais membros da bancada e capacidade de representação. Ele faz esse papel de liderar todo esse grupo, né, que tende aí a dialogar aí com demais vereadores de outras siglas, né, discutir os processos internos, projetos de leis, né, para compor aí sempre buscando o melhor para as pessoas, para a cidade. Então a gente conversa muito em termos de votos, a gente conversa muito em termos de orientação ideológica, para a gente poder ter uma coerência na hora da votação. Então o encontro dos líderes, a conversa dos líderes tem esse sentido, de dar um rumo para que a gente não fique muito perdido no sentido de fazer votações e tenha compromissos parecidos. Quando a gente consegue estabelecer o compromisso parecido, a gente ganha força no plenário. De acordo com o regimento interno da Câmara, os líderes partidários são os intermediários oficiais entre as bancadas e a mesa diretora. Uma das principais atribuições
é fazer o encaminhamento das votações e auxiliar os colegas de partido nas tomadas de decisões. Por isso, durante as sessões de terça-feira, é concedido aos líderes dos partidos 5 minutos a mais para falar na tribuna sobre assuntos partidários. Você tem uma responsabilidade gigante, porque você cuida de todos os interesses políticos do partido dentro da Câmara Legislativa, como também do seu mandato em específico. A articulação política é outro papel fundamental das lideranças partidárias. O vereador busca apoio de outras legendas, realizando negociações para garantir a solução de impasses legislativos. Essa atuação ajuda a manter a coesão das siglas partidárias, evitando divisões internas que poderiam enfraquecer o partido ou a bancada. Tem que ter uma postura extremamente diplomática, justamente para trazer à discussão os temas importantes que vão ser votados nas câmaras legislativas e trazer o equilíbrio ali, né, de discussões, tanto dentro do seu partido, quanto na interlocução ali entre as outras bancadas parlamentares. Dessa forma, os líderes partidários são essenciais para o funcionamento do processo democrático, para garantir que os interesses da população e da cidade sejam atendidos. Por mais que você tenha o debate, tem um embate, vai ter, é natural e necessário que haja, você também precisa desse diálogo, e os líderes têm esse papel, para criar convergências e conseguir avançar pautas, porque senão nem iria para a votação, nem as votações ocorreriam. Então, para que a votação aconteça, a sessão ocorra, no mínimo, tem que ter um acordo partidário de liderança, e tudo isso é papel dessa liderança partidária. Os vereadores precisam seguir algumas regras e obrigações para que o trabalho realizado à frente do Legislativo da cidade seja transparente e efetivo. Vamos então relembrar quais são as regras do mandato de um vereador. O trabalho dos vereadores já é bem conhecido. Inclui a apresentação e votação de leis, passa pela fiscalização do Poder Executivo e envolve o debate do futuro da cidade. No entanto, para realizar essas atividades, existem regras que garantem um processo transparente e efetivo. Esse técnico legislativo da Câmara explica que o primeiro passo é entender o papel administrativo dos parlamentares. O primeiro passo é declaração de incompatibilidade, né? Ele tem que demonstrar que ele não tem nenhum impedimento para assumir a vereança, né? Isso é feito lá no momento da posse, né? Essa desincompatibilização. E em seguida tem as obrigações que são burocráticas mesmo, de comparecer às sessões, de justificar a sua eventual falta, né? Sob pena de eventualmente perder a remuneração daquela sessão. Então são algumas atividades de cunho mais burocrático, mas que são também de responsabilidade dos senhores vereadores. Como trabalham no poder legislativo da esfera municipal, os direitos e deveres atribuídos aos vereadores podem ser exercidos somente na cidade em que foi eleito. Na execução desse trabalho, um vereador pode entrar em qualquer prédio público para examinar ou vistoriar o local. Mas essa advogada constitucionalista esclarece que, para isso, existem normas. É importante que o vereador respeite as regras do lugar em questão. Ele vai ter que chegar no local, informar a que veio, para que então seja organizado o seu acesso àquele local. O responsável não pode obstar o acesso, mas o vereador tem que seguir as regras a fim de evitar uma circunstância, por exemplo, de vazamento de dados ou violação de intimidade, porque imaginemos que eu estou dentro de um hospital público com um atendimento de natureza íntimas e aí o vereador entra. Então não é porque ele é vereador, ele pode tudo. Para a realização dos trabalhos, é necessária uma equipe de gabinete, que pode chegar a até 7 nomes. E na hora de escolher os membros, não pode haver pessoas próximas. Parentes, né, parentes próximos, amigos, enfim, isso poderia configurar eventualmente um nepotismo. O nepotismo. Então é necessário que sejam pessoas idôneas, pessoas que demonstrem ali conhecimento técnico, né, e que possam auxiliar o vereador, mas que não sejam realmente do seu círculo familiar, que não sejam ali do seu entorno.
O vereador pode se licenciar do cargo por algum evento de interesse da cidade ou por problemas de saúde. Diferente de um trabalhador comum, ele não tem um chefe ou superior em hierarquia. Mas a advogada afirma que o resultado do trabalho está sujeito a outras formas de avaliação. O maior chefe do vereador é a população. Porque é a população que é capaz de verificar se aquela pessoa ela está cumprindo ou não com seus deveres funcionais e, inclusive, realizar denúncias sobre atividades que sejam inadequadas. A partir do momento que eu tenho qualquer munícipe como fiscalizador direto daquela pessoa, ele tem um chefe. E talvez o pior dos chefes, porque é o chefe que ele não vê. Também é importante lembrar que os vereadores não recebem um salário, mas sim um subsídio, que é determinado por lei a cada 4 anos. Esse valor não pode ser alterado durante o mandato. Em cidades com mais de 500 mil habitantes, como é o caso de São José dos Campos, o subsídio pode chegar a 75% do valor de um deputado estadual. Ainda de acordo com o técnico legislativo, diferente do prefeito, não há limites quanto ao número de vezes que um vereador pode ser reeleito. Ele pode ser eleito várias vezes seguidamente. Então, esse impedimento é só para o Poder Executivo. Há ainda uma lista de coisas que o vereador não pode fazer. Entre os itens estão executar obras ou serviços públicos, o que é competência do Executivo, interferir diretamente na administração municipal, como gerir contratos ou licitações, legislar sobre competências federais ou estaduais e utilizar o cargo para benefícios pessoais. Para a advogada, entender o papel administrativo do vereador é fundamental para o funcionamento saudável da democracia e para uma gestão pública eficiente e ética. Então, assim, a partir do momento que você não consegue cumprir com o mínimo que é o estabelecido pelo Código de Ética, dá ensejo para que ele possa sofrer um processo administrativo para perda de cargo. Para os vereadores, conhecer as regras administrativas e o regimento interno da Câmara é fundamental, tanto para a atuação individual quanto para a eficácia dos trabalhos do Legislativo como um todo. O vereador ele tem 2 papéis fundamentais, que é o papel dele, que é de votar e propor projetos de leis que vêm de encontro com a população, o interesse da população, e também fiscalizar o prefeito nas suas ações e atos. Além disso, o funcionamento mais transparente dos trabalhos contribui para a harmonia entre os poderes legislativo e executivo. O vereador ele não está acima da lei. E a política é uma ferramenta de diálogo, de trocar ideias, para que o melhor seja feito, ou seja, que o bem comum prevaleça. Então, o vereador ele não está acima da lei, ele não pode fazer qualquer coisa, ele tem que respeitar, sim. Ele, como um legislador, ele tem que respeitar as leis acima de tudo. Última pausa por aqui, e já que eu volto com mais destaques no nosso Ação Parlamentar. Estou de volta com a Ação Parlamentar Destaques e agora a gente fala sobre as comissões permanentes. Elas apareceram bastante por aqui nesse primeiro semestre, né? Nós vamos rever quais são as comissões permanentes da Câmara de São José e quais são as atribuições. Além de fiscalizar o Executivo, votar e propor projetos de lei nas sessões, os vereadores também participam de comissões específicas que atuam em diversas áreas. Aqui na Câmara de São José, existem um total de 8 comissões permanentes. As permanentes são as comissões técnico-legislativas. Essas comissões técnico-legislativas é que têm a incumbência prevista na lei, né, de dar os pareceres, né, de fazer as análises, de fazer as discussões daquilo que está sendo proposto no Legislativo. Essas são comissões que o andamento do processo legislativo precisa que essas comissões atuem, né? E elas atuando, nós passamos a ter uma certa garantia de condução do processo legislativo.
As comissões permanentes da Câmara de São José dos Campos são Comissão de Ética, Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, Comissão de Cultura e Esportes, Comissão de Educação e Promoção Social, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Saúde, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. O vereador Zé Luiz participa de 3 dessas comissões. É presidente das comissões de Ética e Justiça e relator da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes. Para ele, fazer parte desse grupo é uma oportunidade de contribuir com o trabalho da Câmara e com a fiscalização dos serviços públicos. São 8 comissões, né, de justiça, economia, planejamento urbano, ética, meio ambiente, esporte, cultura. Então, cada uma delas tem uma especificidade e que ajuda a casa, o Poder Legislativo, a entender melhor os projetos que são protocolados, tanto dos vereadores, mas os projetos que vêm também do Executivo. No geral, cada comissão é composta por 3 vereadores. Um para o cargo de presidente, outro para o cargo de relator e outro para a função de membro. Cada função também possui um suplente. A Comissão de Ética é a única que possui 5 parlamentares. São um presidente, um membro e 3 relatores. As eleições para a composição das comissões são realizadas a cada 2 anos, no mesmo período da votação para a presidência e mesa diretora da Câmara. O regimento exige que, tanto quanto possível, seja respeitada a proporção partidária. A cada 2 anos é feita a eleição e essas comissões temáticas são votados os vereadores que fazem parte, tanto da forma titular como suplentes. A partir dessa titularidade, eles começam a dar os pareceres nos projetos subsequentes. Uma das funções dos parlamentares que integram as comissões é avaliar as leis e os processos referentes ao tema tratado por cada grupo, como saúde, meio ambiente, educação e direitos humanos. Eles emitem pareceres, analisam proposições e podem também propor emendas para projetos. As comissões ainda podem convocar pessoas interessadas para tomar depoimentos e solicitar documentos sobre um assunto a ser fiscalizado. Por ela ser um coletivo, né, por ela ser um colegiado, ela ganha mais importância, porque aí não é uma ideia minha como propositor ou sua como propositor, é uma discussão num colegiado. E esse colegiado vai buscar, inclusive, outros recursos, outras assessorias, outros pareceres para nortear o parecer central daquela comissão, principalmente Constituição, Justiça, Legislação, Redação, que é a comissão que assume o papel mais proeminente, né, nesse processo administrativo e legislativo. Além das comissões permanentes, os vereadores também se reúnem em comissões temporárias. Elas são constituídas com finalidades especiais e se encerram assim que os vereadores finalizam os trabalhos a partir da apresentação de um relatório sobre o tema analisado. Essas comissões podem ser especiais de inquérito e de estudos. O trabalho feito pelos vereadores que integram as comissões é fundamental para o funcionamento do Legislativo e para a criação de políticas públicas. Qualquer que seja a esfera do poder público, ela é fundamental. As suas discussões, os seus ajustes, né, a sua análise técnica desse processo é fundamental para que a gente tenha um texto, então, coerente. E apesar de todo esse crivo, muitas vezes coisas escapam, que voltam a ser discutidas nas próprias comissões. Eu creio que cada vez mais a assessoria técnica ela é importante dentro dos pareceres, os próprios estudos técnicos. Então, acho que esse é o grande desafio para você ter um trabalho bem feito e cada dia mais você podendo atuar dentro do Legislativo com esse material de consulta. A gente fica por aqui com a Ação Parlamentar Destaques de hoje, mas na semana que vem eu volto para a gente continuar relembrando como foi o serviço realizado no primeiro semestre de 2025 aqui na Câmara. Até lá!